Olá, sou o Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF e estamos iniciando a nossa 13ª edição do Papo de Arbitragem, falando dessa vez sobre a 18ª rodada da Série A, algumas situações de jogo, algumas situações também de conhecimento, detalhes das regras do jogo, de estatísticas, curiosidades que a gente vai trazer nessa edição aqui do programa para você, tá? A gente tem novamente a presença do Emerson Augusto de Carvalho, vice-presidente da Comissão de Arbitragem, todos já sabem também, instrutor da FIFA, árbitro assistente de 2 Copas do Mundo e vai estar nos acompanhando nesse momento. Bem-vindo novamente, Emerson. Obrigado, Seneme. Olá a todos. Será mais um bate-papo bacana, falando um pouquinho da arbitragem dessa 18ª rodada. Muito bem, então. Nós vamos começar. Só de curiosidade, acompanha a gente também o Juliano Bozano, que está nas máquinas ali no computador, né, Juliano? Juliano, gerente técnico de arbitragem. E nós vamos começar por um caso bastante interessante e bastante relevante, Emerson, das regras do jogo, no que diz respeito a retardar o reinício, a provocar situações que possam inflamar o jogo, né? Situações que possam, enfim, tornar uma ação de animosidade entre os jogadores, e a gente quer dar isso como exemplo para aclarar e para deixar aqui como um exemplo para os futuros jogos, que é isso que a gente tem, uma das finalidades, além da transparência, óbvio que a gente sempre fala, uma das finalidades também é aclarar situações de regra para que não só os torcedores possam entender, mas que também os jogadores, os técnicos, quem participa diretamente do futebol, tenha esse conhecimento, né, para que a gente possa cada vez mais avançar nesse quesito conhecimento, regras do jogo, tá bom? Então vamos ver essa ação no jogo Fluminense e Palmeiras. Taque, taque. Marquei. Atenção. Ah, mas agora... Ah, não. Olha, ele tem que... Sai! Volta, meu. Direita, sozinho. Taque. Marquei. Atenção. O VAR Output, né, que são as 4 câmeras. Ah, mas agora... Ah, não. Olha, ele tem que... Sai! Volta, meu. Essa foi a jogada do jogo Fluminense e Palmeiras, e nós vamos ver a partir de agora como foi a dificuldade, né, o grau de dificuldade desse impedimento, né, Emerson, para o árbitro assistente, porque nós produzimos a linha no SEAB, né, não foi uma linha produzida no jogo, ela foi feita após o jogo por nós, para identificar o grau de dificuldade que ele teve, e aí o Emerson poder comentar algo em relação ao delay, né, que nós chamamos. Exato. Esse atraso, né? Esse atraso de levantar a bandeira, se corresponde ou se o árbitro assistente pode melhorar nesse sentido, tá bom? Vamos ver a construção. Essa construção, como o Seneme já disse, ela foi... a construção dessa linha nós fizemos após a partida, né? Porque ela não se enquadra nos 4 pontos protocolares que se faz necessário durante a partida. Colocou no ombro, né? No final do ombro, sempre busca a base. Pedir para o Juliano voltar um pouquinho, né? Para a gente sempre recordar, aí, né, Juliano, né? Que a busca parece que está no braço e está realmente, mas é o final do braço. Que pega o ombro. Que pega uma parte superior da axila, que pega uma parte superior do braço na determinação dessa linha virtual do defensor, no caso, né? E como a gente sempre vê, né, Emerson, essa dificuldade que o visual nos dá. Quando a gente vê um corpo de um jogador que está com um ângulo aéreo, né, a parte do ombro está projetado no alto, e quando a gente vê o pé embaixo, parece que é muito mais impedido, a gente
tem essa perspectiva, essa sensação, que é muito mais impedida do que a gente vai ver. Né? Vamos ver. Principalmente pelos ângulos onde está determinado o posicionamento das câmeras. Exato. Né? E aí vai buscar o ponto de contato Do pé do do atacante. que é o pé aponta o último ponto, né? É quase o ombro também, mas não é. O A pé. gente vê que é o pé. Né? Olha lá, não encostou na parte superior do ombro, então é o pé. E a gente vê aí, Emerson, que a partir disso, né, a gente vê que não é uma linha tão larga, né? Não é um impedimento tão largo. Porque, É um lance fino. então, é um lance fino. E nós havíamos, né, Emerson, comentado que há uma instrução hoje para os árbitros assistentes Exato. que jogadas muito agudas, desde a proximidade do meio-campo, e é que ela é muito aguda, muito afunilada. Tem essa eminência, Pro né? gol, com eminência do gol, né, Emerson? Exato. Que os assistentes deem uma margem de aproximadamente 1 metro. Que até 1 metro de diferença, né, eles trabalhem com o delay. Um delay, A exatamente. partir de mais de 1 metro aproximado, né, dá uma margem de segurança para ele tomar uma decisão direta levantando a bandeirinha. É isso? Exatamente. Independente da distância, em situações assim de eminência, nós padronizamos e treinamos, estamos praticando que o assistente pratique esse delay. Mas nesse caso não ocorreu, né? Não ocorreu. E uma decisão acertada do Tá assistente. certo, ou havia certo. impedimento, Exato. mas a gente, pela instrução, me parece que a gente acabou assumindo um risco desnecessário nessa ação, é verdade? Exatamente, por se tratar de um lance muito fino. Muito fino. Então, o ideal aqui é ele ter feito o delay da bandeirinha E sancionar depois. e só sancionar depois que concluir a jogada. Concluir a jogada. Esse era o que está sendo padronizado a e instrução- praticado, a instrução. né? Essa instrução. Mas a gente, enfim, né, Emerson, não pode dizer que houve um erro, porque no final das contas, O assistente ele acertou. acertou. Acertou, se tratou de uma jogada fina, mas a decisão final foi correta. Ok, então a gente vai voltar a ver a jogada, porque essa jogada tem uma sequência de questão de controle do jogo, né? A gente vai ver aqui e vamos escutar quando. Isso é importante para controle do jogo, né? Peço para o Juliano parar um pouquinho, né? Para a gente escutar quando a gente olha e vê quando o assistente levanta, mas a gente também recomenda e sabe que a regra prevê, Emerson, Exato. que o jogo só para no apito do árbitro. Não é porque o assistente levantou que todo mundo tem que parar. Um detalhe Os importante. jogadores só podem parar com o apito do árbitro. Essa é a recomendação. Espera-se que o árbitro apite tão pronto o assistente levante a bandeira, é uma verdade. Espera-se que haja essa sincronização de trabalho. Né? Trabalho em equipe, essa O comunicação. assistente levanta, avisa o árbitro e o árbitro Exato. apita. Exatamente. Né? E foi o que ocorreu aqui no final das contas. Né? Foi. Então a gente começa a partir disso a analisar a questão de controle de jogo, né? Essa questão da temperatura do jogo. Exato. E aqui vai um alerta para os jogadores, né? Se o árbitro apitou, larga a bola. Larga a bola. Vamos olhar em detalhes e tentar escutar quando foi, Juliano, que a gente no momento que a gente escutar o apito, eu gostaria que você desse o pause, tá bom? Vamos lá então. Tac. Marquei. Isso. A partir desse momento, o árbitro acaba de apitar. Quando ele apita, todos os jogadores ouviram, com certeza todos os jogadores ouviram, e a partir desse momento, né, os jogadores têm que tomar cuidados com essas ações. Né? Existe aqui uma equipe vencendo e uma equipe perdendo. Né? Onde o fator reinício de jogo, perder tempo jogando a bola por cima, ou provocando, ou demorando para recomeçar o jogo. Né? Pode ser um fator que irrite o adversário. Isso pode ser um fator provocativo. Exato. Né? Que pode inflamar o jogo. Exato. Pode transformar o jogo com um ambiente perigoso. Né? Então a gente pede para os jogadores terem a responsabilidade e o cuidado de não transformar uma situação simples de um impedimento, né, numa confrontação entre eles. Ainda mais quando a gente coloca em questão aqui que está no final do jogo, né? É fim de jogo, certo? Tem um time vencendo, tem um time perdendo, certo?
E isso pode afetar o controle do jogo. Vamos ver o que Exatamente. ocorre na sequência? Ó. Né? O jogador, por livre e espontânea vontade, toca a bola, parece que toca no dedo do goleiro que não estava preparado, né? Porque ele já tinha ouvido o apito, Exato. ele já tinha escutado o apito, Uhum. né? E parece que ele não estava muito preparado para esse impacto da bola, deve ter doído, não sei, parece, a princípio, que pega no dedo dele, né? E era um toque evitável, era uma ação evitável do atacante, né? E em função disso, o que ocorre? Uma reação do goleiro. Deixa eu seguir, Juliano. Né? Ocorre uma reação do goleiro que era evitável também. Que não é uma ação correta do goleiro e cobrar e empurrar o jogador pelo que ele fez. Quem tem que tomar atitudes nessa hora é o próprio árbitro e não o jogador. Exatamente. Então, olha o que ocorre, né? Os dois jogadores colocam o árbitro numa situação de controle de jogo. Né? Porque se ele não adverte com o cartão amarelo os dois, né, ele corre o risco de perda de controle desse jogo. Então era tudo uma questão simples e evitável. Né? Nesse caso, por exemplo, ele teve que dar cartão amarelo para os dois jogadores e um já tinha. O jogador de ataque já tinha cartão amarelo. Então, assim, a responsabilidade do jogador é saber, eu tenho cartão amarelo. O árbitro apitou já há muito tempo. Por que eu vou chutar a bola? Para que eu vou chutar a bola se eu abro uma margem de ser punido por um cartão amarelo por retardar e inflamar esse jogo? Por que eu vou fazer isso? Né? Então, a gente recomenda aqui esses cuidados. Escutou o apito, larga a bola. E se eventualmente o goleiro toma alguma atitude, né, é problema do goleiro. Exatamente. O que não pode é a gente, na minha visão, o que não pode é nós, num jogo tão importante, né, o jogo se transformar por uma ação tão simples de um impedimento, né, Emerson? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Assim, tem que ter controle e os jogadores ficar mais atentos nessa situação, estádio lotado e tudo mais, no momento que o árbitro apita, parar a jogada e tranquilidade para reiniciar a partida. É porque é uma instrução para os árbitros, não só em jogadas de gol, como, por exemplo, no meio-campo, né? Tô ganhando o jogo, faço uma falta tática, pego a bola e jogo longe. É cartão amarelo. É cartão amarelo por retardar o reinício de jogo. Exato. Né? Então são situações, e a gente tem visto isso muito no Campeonato Brasileiro, nas rodadas, né? De muitos cartões que são cartões evitáveis. Exato. São cartões, na verdade, desnecessários. Né? E que os árbitros estão orientados a cumprir em ações, principalmente quando são antidesportivas, como é esse caso, tá bom? Exatamente. Agora nós vamos para o jogo São Paulo e Atlético Mineiro, mas seguimos no mesmo tópico, que é controle do jogo. Ações antidesportivas que os jogadores muitas vezes têm provocado ao longo dos jogos, né? E com a chegada do final do primeiro turno na Série A, né? Já o início do segundo turno na Série B, as finais, a reta final da Série C, da Série D, os ânimos vão ficando aflorados. Mais certo? calientes. Isso. Então nós, árbitros, começamos a criar ferramentas cada vez mais fortes de controle de jogo. Exato. Né? Entre elas tem surgido uma ação que a gente vai comentar aqui, muito específica de comemoração de gols, né? E que nós vamos ver essa ação desse jogo São Paulo e Atlético Mineiro. Depois a gente quer fazer alguns comentários de instrução que é passada aos árbitros e o mais importante, uma aclaração do próprio texto da regra do jogo, tá bom? Vamos ver a ação então? Aqui a gente tem a execução de um pênalti, né? Onde sai o gol, ok? E a gente, como estava sempre falando, a gente vai falar da comemoração desse gol, né? E a gente tem essa ação, onde o jogador do Atlético Mineiro faz o gol e chuta, né, a bandeirinha de escanteio, ok? É um fato recorrente, esse fato de chutar a bandeirinha de escanteio é um fato recorrente, tem ocorrido em vários jogos essa ação, tá? Tem ocorrido em vários jogos essa ação, e isso tem ganhado uma proporção muito grande, e isso nos preocupa, nos chama atenção. Por quê? Por que nos chama atenção? Porque a gente até vai avaliar o texto da regra do jogo, né? Porque isso pode ser considerado uma ação provocativa, uma ação que inflama o jogo, né?
A gente vê aqui, ó, pode parar, por favor, Juliano, né? A gente vê o jogador que chutou, né, a bandeira de escanteio com a bandeira do São Paulo. Inclusive, né, com as cores e a bandeira do São Paulo, a gente vê que ele está sendo pressionado ali Pelo adversário. ou seja, criou uma animosidade entre eles, né? Exato. E a gente vê o jogador Hulk do Atlético Mineiro com essa consciência, entendendo esse momento, Exatamente. né, do que foi gerado isso e pedindo meio que desculpas em nome da equipe, né, Exato. dessa ação. É. Tá certo? E isso nos chama a atenção e nos provoca, na verdade, a buscar, Emerson, uma maneira de controle dessas ações, porque não é normal que isso ocorra, tá bom? Podemos até repetir uma vez mais antes de ver o texto, Juliano. Eu gostaria de repetir aquele momento que é bastante marcante, né? E não é algo assim não pensado, é uma coisa pensada, né? É uma coisa pensada, ok? E a gente vê a reação, né, na sequência, a reação dos adversários, e depois nós vamos para o texto de regra, ok? É importante aqui a gente destacar que nós não temos nada contra a comemoração de gol, né, Emerson? Pelo contrário, a comemoração de gol é um momento ímpar do futebol, é um momento... A gente só quer controlar essas comemorações para evitar a situação de confrontação ali, ó, né? Deixa eu seguir. Jogadores que estão ali, ó, ameaçando o jogador, criando um ambiente de animosidade e de provocação. E aqui a gente vai para o texto da regra. Se você quiser até ler para mim, Emerson, dos pontos, seria bastante interessante, né? Os detalhes são que o gol seja anulado, um jogador deverá ser advertido com cartão amarelo por subir no alambrado. Vamos lá então. A gente está falando de comemoração de gol. Então, mesmo que um gol seja anulado, né, que não é o caso aqui, Não. né, é só para ir na parte mais, digamos, mais dura da regra, quando se anula um gol, mas não é esse o caso. Exato. Mas ainda assim, Ele pode ser advertido com cartão amarelo por subir no alambrado ou se aproximar dos espectadores de uma forma que cause risco à integridade física ou à segurança. Ou seja, se eu subir nos alambrados, se os estádios hoje que não têm alambrados, né, eu subo aquela escadinha e vou no meio do público, certo? Isso tudo é um fator determinante para um cartão amarelo. Sim. Né? Ok, Sim. Vamos na segunda. Agir de forma provocativa, debochada ou inflamatória. Ou seja, aqui nós abrimos uma janela, uma porta, né, para interpretação. O que é uma ação provocativa? Né? Exato. Me parece que chutar a bandeirinha de escanteio com a flâmula da equipe adversária, em princípio, é uma comemoração arriscada. É no mínimo arriscada. Exato. A consequência dela vai depender do adversário, é óbvio, que se sinta provocado, né, e possa gerar um ambiente Inflamatório. Né, de inflamação no jogo. Inflamou o jogo, inflou. A coisa ficou perigosa para o jogo. Né? Esquentou o ambiente. Exato. E pode haver perda de controle pelo árbitro do jogo. Né? Nesse caso, chutar a bandeirinha de uma equipe adversária, né, na casa adversária, nesse caso, por exemplo, específico, gerou essa ação provocativa. Exato. E realmente gerou essa ação de rusga, de rincha entre os jogadores. Exatamente. Né? E o árbitro interpretou que isso era uma ação que está na regra do jogo como provocativa e inflamatória. Né? Então, corretamente, ele aplicou o cartão amarelo nessa ação. Então, Seneme, você quer dizer que todo jogador que, né, chute a bandeirinha de escanteio, ele vai receber o cartão amarelo? Aqui, de todas as... Eu gostaria até que o Emerson seguisse na leitura, porque de todos os elementos não está escrito chutar a bandeirinha de escanteio é igual a cartão amarelo, né, Emerson? Vamos lá? E depois os outros dois tópicos que já são mais comuns entre mais conhecido entre o mundo do futebol, que é cobrir a cabeça ou o rosto com a máscara ou item similar e tirar a camiseta ou usá-la para cobrir a cabeça. Certo. Esses já são mais claros. Quando tira a camiseta, já sabe que vai receber cartão amarelo.
quando cobre a cabeça, já sabe que vai receber cartão amarelo. Quando sobe em alambrado, ou vai lá na escadinha e sobe na torcida, já sabe que vai receber cartão amarelo, mas aqui a gente não vê nenhum item que fala chutar a bandeirinha de escanteio. E nós não podemos determinar que todas as ações que chute a bandeirinha de escanteio sejam Sancionável com cartão amarelo. passivas de cartão amarelo. Exato. Mas toda vez que um árbitro, e essa é a instrução passada aos árbitros, toda vez que um árbitro perceber, sentir que o ambiente se torna provocativo, essa ação, e que se torna um ambiente inflamado por isso, né, a temperatura sobe, provocações, animosidade entre os jogadores, sim caracteriza uma infração antidesportiva com cartão amarelo. Então, qual é a recomendação que a gente faz para os jogadores? Evitem chutar a bandeirinha de escanteio. Né? Essa é uma recomendação, porque você vai estar sujeito a um cartão amarelo. Exatamente. Okay? Eu acho que fica claro dessa maneira essa questão, e a gente vai até, Emerson, conversando com o Emerson e com a comissão de arbitragem. Nós agora está por terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Nós vamos enviar para as federações, para as 27 federações, né, uma nota reforçando as instruções anteriores do começo do ano, né, que era aquela questão de não reclamar e de não pressionar o árbitro no momento de uma checagem ou de uma revisão, né, que isso tem sido até certo ponto bem cumprido, mas nós vamos reforçar essas situações, assim como a gente vai alertar as federações para que oriente os clubes de cada federação sobre essa ação que está na regra 12, né? Textual, né? Textual da página 110 da regra 12, em relação às comemorações. Volto a repetir que não é nosso intuito. Comemoração é o momento ímpar do futebol, né? A comemoração. O grande objetivo do jogo é o gol. Né? E ninguém quer aqui, enfim, quebrar a emoção, matar a emoção da comemoração do gol. Né? Mas também a gente tem que ter um grau de responsabilidade, né? E saber que ambiente a gente está para não provocar um ambiente que de um gol se transforme em algo negativo. Exato. Né? Um gol é para se comemorar. Então, se eu posso evitar esse tipo de situação de comemoração, é muito melhor, e eu posso evitar um cartão amarelo em determinadas situações. Exatamente. Muito bem, falando agora de interpretações do jogo e entendimento do futebol, a gente tem cada vez mais reforçado para os árbitros entender o jogo de futebol. O que significa entender o jogo? Entender as forças, os contatos, as disputas, quem disputa com quem propõe o contato, a força que é empregada, se movimentos de braço são movimentos de referência ou são movimentos que efetivamente produzem infração. Né? Num esporte que é de contato físico. Isso é muito importante. Estabelecer esse limite entre jogar normal e passar a ter uma ação imprudente, né, é um desafio grande, mas importante que todos reconheçam. Mas partindo do princípio que o contato de jogo normalmente parte do princípio da normalidade. Salvo que tenha força ou movimentos de braço que determinem a queda, por exemplo, de um jogador ou o deslocamento claro desse jogador, evitando com que ele jogue e passe a ser uma infração. Né? Nós vamos ver duas ações e nós vamos primeiro ver as duas que a gente quer fazer, né? Uma questão de... Muito se fala dos critérios, né? E aqui a gente tem duas ações no jogo Coritiba e Red Bull Bragantino, assim como no jogo Cruzeiro e Botafogo, duas ações similares, onde os árbitros tiveram a mesma interpretação, e é bastante interessante a gente escutar os áudios que eles falam, que são autoexplicativos no final. Vamos escutar então? Ok. Jogou. Segue. Fora da área. Ok, Atenção. Segue. Nada. Atenção. Eu quero ver esse braço nas costas dele, Ok. tá? Empurrão na área lá, tá? Aguarde, Não, checando braço referência. possível pênalti. Aguarde. Um abraço de Volta. referência. Pessoal, vai lá. Eu quero ver.
Para no ponto de contato. Olha a bola. O jogador tá com o braço nas costas do adversário, mas ele não faz movimento nenhum de empurrar, ok? Nenhum. tá bom. Pode soltar, me dá uma aberta. Passou do limite aqui, Ok? O jogador tá com o braço nas costas do seu adversário, mas não tem movimento nenhum de empurrão, ok? Ele tá reclamando o tempo inteiro, tá? Ok, braço de referência não tem. Yuri, Assim que possível, o cartão pro técnico aqui, tá? Yuri é o Braga, me escuta. Lance de área checada, quando quiser pode reiniciar a partida. É um braço de referência nas costas do seu adversário, que não tem impacto nenhum, ok? Não tem então impacto nós vamos nenhum. agora para a segunda jogada antes dos nossos comentários, tá? Vamos escutar. Agora Cruzeiro e Botafogo. Habilitado. Ok. Bola. Ataque. Legal. Olha o braço. Ataque. Não tem empurrão. Pra mim não tem empurrão. Não tem empurrão. Ele atrasa a passada e tem um contato na costa. Mas tem o suficiente, Trace. A bola já tinha passado. Falta. Vai. Não tem empurrão. Checando. Não, essa não. Tem um contato nas costas, mas que ele diminui a passada. O cara tá Exato. vindo correndo A bola já. Tá bem alta. O cara não também. consegue parar. Ó. Eu não vejo impacto. Vê se não tem extensão de braço, vê tudo, Ó, Rafael. não tem nenhum movimento olha. de carga nas costas, Peito. tá? Não tem movimento de carga nas costas, pode seguir. É isso mesmo. Bola na mão. Bola. Então, bastante interessante as duas jogadas, porque a gente sabe que estão dentro de um limite, né, Emerson? Exatamente. Elas estão dentro de um limite do que é infração e o que não é infração. E aqui algo muito importante. O que é a ação provocada pelo defensor e o que é uma ação provocada pelo atacante. Né? Pelo atacante, certo? Nós vemos aqui duas ações. A primeira o atacante do Coritiba, ao sentir o contato nas costas dos braços, ele dobra as pernas. Né? Ah, e não tem um pequeno contato? Tem um pequeno contato realmente do braço. Existe realmente, a gente nota e vê, mas ele é desproporcional com a dobra do joelho e a maneira como o jogador se deixa cair. Né? E isso os árbitros tomam em consideração. Né? Partimos do princípio... Pode deixar parado, Juliano, faz favor. Nós partimos do princípio da disputa normal. Esse é o princípio do jogo de futebol. Contatos de jogo, normal. Só se torna infração ou se tem força ou se tem um movimento claro de empurrar o adversário. Né? Nesse caso do jogo Coritiba e Red Bull, é claro que, para nós, fica claro que o jogador, ao sentir esse contato nas costas, uma pequena carga de referência, né, ele dobra os dois joelhos e se deixa cair. Né? E no jogo Do Cruzeiro. Do Cruzeiro contra o Botafogo, é uma ação diferente, um pouco diferente. Os dois vêm em corrida, né, Emerson? E o jogador, ele retarda, né? Ele Isso. dá uma travadinha, uma retardada assim na sua ação, Exato. e é muito bem narrado pelo Rafael Claus. E também no outro lance lá do Coritiba, a narrativa do VAR, ela é muito, muito completa, né? Porque ela narra exatamente o que passou. Essa mão de referência. E o jogador já dobrando seus joelhos, se projetando ao solo. E é interessante essa segunda ação do jogo do Cruzeiro com o Botafogo, que dá para ver que os dois estão correndo em uma velocidade e com movimentos normais da perna. E de repente o jogador do Cruzeiro, que está um pouco à frente, ele toma uma posição para a esquerda, aonde está o jogador do Botafogo, e retrai, ele diminui a sua velocidade. Ele muda o movimento da perna. E com isso, ele provoca o choque, né, nas costas, mas a gente não vê nenhuma ação de empurrar, cometendo uma infração nessa ação também. O que nos diz que os árbitros têm tido relativamente boas interpretações dessas ações de contato, né, e que nos alerta bastante, porque as duas normalmente ocorrem quando o resultado do jogo está aí ajustado, finais de jogo, né, equipes aí tentando conquistar os pontos. Os jogadores, a gente sabe que muitas vezes provocam determinada situação para levar alguma vantagem. Mas é esse o grande desafio. Né? É não, eventualmente, numa próxima rodada, não ter aí uma ação
de pênalti que o árbitro entenda que Exato. é uma situação de contato normal. Esse é o nosso grande desafio da arbitragem, para encontrar aí esse sentido comum, esse bom senso, para que a regra seja cumprida de acordo com a interpretação. Ter boas interpretações como ocorreu nessa Entendendo o jogo, né, Emerson? A compreensão de jogo que é praticada, está sendo reiterada pela FIFA há muito tempo, né? Está sendo, né, trabalhada há muito tempo já, que é compreensão de jogo para isso, para essas situações também, especificamente. Muito bom, então. Muito bem, agora nós vamos falar de um tema bastante importante do jogo, uma mudança muito forte, né, Emerson, que a gente teve a partir desse ano, seguindo as orientações da FIFA, da Copa do Mundo do ano passado do Catar, seguindo essa instrução da FIFA, que são os acréscimos. Um legado que a Copa do Mundo deixou para o futebol. Isso, e que a gente não pode mudar. A gente vê até campeonatos, não no Brasil, campeonatos como na América do Sul, na própria Europa. Né, que não estão respeitando tanto essa questão dos acréscimos, como no Campeonato Brasileiro, as instruções, né, Emerson? Que inclusive nós recebemos, né, eu e você, quando a gente esteve no curso da FIFA em Madrid, né, ficou muito claro o que a FIFA quer em relação aos acréscimos. A gente trouxe aqui alguns detalhes como curiosidade, né, Emerson, para a gente analisar. Eu pedi para o Juliano e para o departamento os números dessa rodada, da 16ª rodada, né? 18ª rodada, os números da 18ª rodada da Série A, de acréscimos, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E nós vemos aqui pelos números que, obviamente, naturalmente, o primeiro tempo tem uma média de 4,2 minutos, uma média, né, por 45 minutos do primeiro tempo, de acréscimos, né, menor que a do segundo tempo. Se a gente olhar do segundo tempo, ó, 10, 11, 6, 9, 11, existe um padrão muito interessante do cumprimento da instrução. E por que no segundo tempo nós temos uma média de 9 minutos, Emerson? No segundo tempo dos jogos dessa rodada. São vários fatores que contribuem para que esse tempo, no segundo tempo, passe a ser 9 minutos, né? Diferentemente do primeiro tempo. Isso, importante isso, né? É importante, porque isso é jogo. Exato. Isso é dar ao jogo o tempo dele. Que a gente sempre foi muito cobrado isso, né? A arbitragem não dá o acréscimo que deveria dar. Os caras perdem tempo e o tempo não é recuperado. Né? E não, hoje o Brasil, não tenho dúvidas em dizer isso, é um dos países que mais cumpre essa determinação dos acréscimos que a FIFA nos deu, tá bom? Esses números são bastante importantes porque eles refletem uma realidade de volume de jogo, de reposição de tempo, né? Que pertence ao futebol, que pertence ao jogo. Que pertence ao jogo, que pertence ao futebol, que pertence ao torcedor. Exato. Né? Que pertence ao jogo de futebol e que os árbitros estão comprometidos em realizá-los. Aqui embaixo eu vou pedir até para o Emerson ler para a gente o que a regra diz como curiosidade, né? E para que todos possam aprender um pouco também. Quais são os pontos, Emerson, que a regra fala em que um tempo de acréscimo deve ser agregado ao final de cada tempo? Textual, regra de jogo. Substituições. Ou seja, substituições que antes eram só 3 de cada time, agora são 5 de cada time. Exato. Né? Então são 10 substituições, o que já elevaria muito esse acréscimo. Exatamente. Avaliação ou retirada de um jogador lesionado. Ou seja, hoje nós temos muito aquela tática, né, do jogador que fica quando está ganhando o jogo, caído no chão, e a gente tem uma instrução muito clara para os árbitros de só permitir, né, o atendimento médico se ele perceber que é verdadeira essa lesão, que é verdadeira a necessidade desse atendimento médico. Exatamente. Desperdício deliberado de tempo. Que corresponde ao quê? Por exemplo, nós vimos aqui um exemplo. Né? Jogador que pega a bola e joga a bola longe para impedir, por exemplo, o recomeço de jogo. Perda deliberada de tempo, que a gente viu o primeiro vídeo que a gente viu. Exato, isso pode ser um tiro de meta, um arremesso lateral. Certo, uma situação que o jogador segue com a bola após o apito do árbitro. Exatamente. Né? Irritando inclusive o adversário. São várias situações.
sanções disciplinares, Certo. o que pode causar um impacto de tempo. Isso, da uma expulsão, por exemplo, que pode perder de 1 a 2 minutos, que a gente calcula isso, né? Exato. Uma expulsão, perde-se o tempo entre 1 e 2 minutos, que esse tempo tem que ser recuperado. Um pênalti marcado, perde-se entre 1 e 2 minutos. Um gol marcado, no mínimo 1 minuto de perda a gente vê de tempo, que tem que ser reposto. Vai na sequência. Paradas médicas autorizadas pelo regulamento da competição, como as paradas para hidratação, que ocorrem em determinados jogos, que não deveriam exceder 1 minuto, e as paradas para resfriamento, 90 segundos a 3 minutos. Ok. Outro tópico, atrasos relacionados com as checagens e as revisões do VAR. Isso, que é outro tempo também que a gente conseguiu diminuir bastante. Ainda podemos avançar. Ontem eu vi algumas situações, Emerson, de impedimento que a gente tem que batalhar com o Péricles. Algumas situações de linha virtual, que na minha visão tomou mais tempo do que o necessário. A gente precisa identificar o porquê para a gente poder melhorar essa questão do tempo dessas linhas virtuais. Outro detalhe, o CNM já pontuou, a comemoração de um gol. E o último tópico aqui, qualquer outra causa, incluindo o atraso significativo para o reinício do jogo. Por exemplo, devido a uma interferência de um agente externo. Ok, então esses são os pontos que a regra nos determina. Né? Que a regra nos determina. Por isso, se a gente for cumprir, a gente vê esses números de acréscimo. Esse promédio, né? Esse promédio de 9 minutos 9 minutos em 10 jogos, de promédio, de média, né, do segundo tempo. Olha, é um número bastante interessante e bastante importante de análise para todo mundo, certo? É um tempo do futebol, é um tempo do jogo. Um ponto bastante importante nos trabalhos que nós queremos apresentar no papo de arbitragem, né? Como o nome do programa diz, é papo de arbitragem, não é só uma questão de lance polêmico ou não polêmico, né? Não é só uma questão se o árbitro acertou ou se ele errou. Aqui nossa função não é só comentar a arbitragem de uma maneira para dizer está certo ou está errado. Não, o nosso papo de arbitragem é para quem efetivamente quer entender a arbitragem ou quem gosta muito de arbitragem. É para isso que serve o papo de arbitragem. E como referência importante que a gente está trazendo para esse programa, né, Emerson, um aspecto bastante curioso, que depois eu peço para você, para um próximo programa, você trazer dos árbitros assistentes. Tá? Para esse programa, a gente trouxe aqui os árbitros que estrearam nessas 2 temporadas de gestão, né, do presidente Edinaldo, à frente efetivamente do presidente Edinaldo, e comigo como presidente, o trabalho que vem sendo feito desde 2022, né? A gente sabe que fazer um árbitro, entre aspas, né? Fazer um árbitro, o que é? Preparar um árbitro para a Série A toma-se muito tempo e é muito trabalhoso. Assim como, e não é diferente de fazer um jogador, de preparar um jogador juvenil para ele estar preparado para estrear no profissional. É o mesmo ambiente, é a mesma progressão de avaliação e de trabalho, né? E após essas rodadas, desde o ano de 2022, a gente tem esses números aqui, né? Nós temos aí a presença de 8 árbitros, né, jovens árbitros, né, de até no máximo aí 36 anos, entre 28 e 36 anos, que são árbitros potenciais, inclusive para ter carreiras internacionais. Exato. Né, que desde o ano passado a gente vem trabalhando Série C, Série D, né, que vem se destacando e tendo oportunidades na Série B e demonstrando a sua capacidade da Série B. Esses 8 árbitros estrearam entre 2022 e 2023. E aqui uma curiosidade, né, Emerson, que em 2022 foram 3 árbitros. Na nossa primeira temporada aqui, à frente da comissão de arbitragem, foram 3 árbitros que a gente conseguiu, o ano passado, estrear na Série A. Né? E esse ano já são 5. E nós temos outros
né, na Engatilhado. mira, né, Na na mira. nossa mira, É. com esse potencial, e oxalá isso possa se confirmar para rodadas futuras, né? Mas esses 8 árbitros, e isso aqui é muito importante, nós não lançamos árbitros dando oportunidade sem ele estar preparado para isso. Exatamente. É um trabalho constante, frequente, de pré-temporadas, de colocar um assessor de árbitros para analisar os erros e acertos semanais desse árbitro. É o que ocorre. Né? E a gente vai acompanhando a evolução desse árbitro para poder garantir que ele tenha, no mínimo, uma capacidade de iniciar a sua rodagem, né, para a Série A. E uma coisa que a gente sempre costuma dizer para os árbitros é que ninguém dá a oportunidade da vida. Né? Ninguém dá a oportunidade da vida, porque não é tudo ou nada. Não é isso. É o primeiro jogo de muitos que virão, porque a gente sabe que ele está absolutamente preparado para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente espera poder avançar nesse trabalho. É um orgulho nosso realmente, esses 8 árbitros, que eles consigam se manter, né, Emerson? Eles conquistaram. Foi uma Eles conquista conquistaram. deles, né? E que existe um perfil de árbitro que a gente busca, que é um perfil de árbitro moderno, que fisicamente é um perfil atlético, de agilidade, de deslocamento atlético, né? De entendimento de jogo, é um perfil que a gente busca. Exato. Assim como uma pessoa que tenha personalidade e espírito de liderança para controlar bem os jogos. Tá? É óbvio também, ele não tem a experiência do Rafael Claus, eles não têm a experiência do Wilton Sampaio, do Daronco, é verdade, eles não têm a experiência deles. Mas esses 3 árbitros que são referências, um dia começaram. Também passaram por isso. E passaram por esse período. Exato. E isso é na vida de qualquer profissão. Não é diferente com os árbitros. Né? O importante é que ele demonstre força, personalidade, conhecimento e preparação para seguir avançando e cada vez mais, né, o que a gente diz, gerando empatia e gerando credibilidade com a sua figura. Até o momento que ele entra em campo e todo mundo já o reconheça como uma figura. Para isso ele tem que solidificar a sua carreira, certo? Perfeitamente. E nós tivemos essa semana, no jogo Ituano e Tombense, né? Um jogo bastante legal e bastante interessante e que teve um resultado extremamente positivo. Foram muito bem, as árbitras tiveram um desempenho excelente, né? E eram todas mulheres, não é que era uma mulher, um trio de árbitras. Toda a equipe, tanto de árbitro, né? Quanto também delegada do jogo, coordenadora do jogo, assessora, era uma equipe completa de mulheres que trabalhou na Série B. A VAR, todo mundo. E isso também demonstra que, tiveram um excelente desempenho, o que abre portas para, quem sabe, no futuro, né? Que a gente já tem a Edna na Série A, e outras árbitras, né? Que a gente possa, no futuro, ter mais árbitras também trabalhando na Série A do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Muito bem, eram esses, né, os tópicos e as jogadas que nós preparamos para o papo de arbitragem. Né? A gente espera que tenha agradado. Mais uma vez aqui agradecer a presença do Emerson, né, Emerson? Seja sempre bem-vindo ao papo de arbitragem. Muito obrigado, Steneme. É uma satisfação tremenda porque nós falamos um pouquinho de cada detalhe da rodada, os principais tópicos e também, né, falamos das regras de jogo, né, que é legal para as pessoas que estão em casa, vai também tendo essa, né, afinidade com as regras, é muito bacana, é muito prazeroso. Muito obrigado. Muito bem, muito legal, agradecer a todos, sempre recordando que o nosso lema é transparência, né? Esse é o foco principal do programa, que os áudios e vídeos do VAR, inclusive esses que a gente viu aqui, estarão sempre à disposição no site da CBF, ok? Agradecendo você, a gente se vê numa próxima edição do Papo de Arbitragem. Um abraço a todos.